Entendi. Mas se eu gravar aqui também, tem que colocar? Você também pode gravar aí. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Laia, 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 laia. Oh, meu Deus, soberano, luz que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão, espalhou vida pelo ar.
esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior, a luz envolver, abraçando a criação. Luz maior, a luz envolver, abraçando a criação. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar no chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, vibra e voa. Ama
Bom, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um estudo hoje. E aí eu vou pedir a Glória para fazer a prece, a página de abertura. Nós estamos no capítulo 70, Poderes Ocultos. Tá bom. Então, Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, agradecendo pela oportunidade do encontro, agradecendo a espiritualidade maior que nos envolve nesse momento, que conosco participa e coordena esse estudo. Que todas essas lições, as páginas que aqui vamos hoje desfolhar, elas possam encontrar eco em nossos corações, que possam acrescentar aos nossos anseios, né, de melhoria, de conhecimento, de consolo, e que essa nossa energia possa dar frutos, né, e possa também alcançar a todos os companheiros que neste momento não puderam estar aqui conosco. Então, Senhor, muito obrigada. Fica conosco, nos envolvendo, para que a nossa noite seja proveitosa. Que assim seja. Livro Caminho, Verdade e Vida, e a lição é a 70, Poderes Ocultos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que, antes do nosso, permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Bom, né, o que eu entendo aqui dessa página, não é a necessidade, né, que às vezes a gente tem, né, todos aqueles que
estamos na doutrina, em qualquer círculo também religioso, há a necessidade de projeção, né, em algum setor que essa pessoa tenha uma grande facilidade, né? Às vezes é a facilidade da fala, não é? Da expressão, às vezes são outros requisitos que a pessoa traz e que muitas vezes acabam fazendo com que essa pessoa se perca, né, no caminho que ela poderia trilhar dentro. Vamos tomar aqui como exemplo, dentro da doutrina, né? Às vezes a gente vê muitos palestrantes, escritores, né, que têm uma sede cada vez maior, né, de quase que uma celebridade, não é? E aí acaba deixando de lado tudo que poderia ser feito em prol da doutrina, em prol do semelhante, com aquele atributo que ele tem, né? Levar a palavra para esclarecer, não é? Para consolar, é sublime, não é? Agora, às vezes você se deixar cegar pela vaidade, não é? E trilhar outros caminhos, eu acho que até a página hoje que a gente vai ler, vai falar especificamente da mediunidade, mas é mais ou menos isso também, né? É você querer ser um expoente, mas no lado de querer projetar a sua personalidade, né? E aqui a Emmanuel vai dizer, né, que o discípulo que tenha que estudar, que se enriquecer de energias espirituais, mas o mais importante em tudo, não é? É o bem que a gente consegue fazer com aquilo que a gente traz, né? Com aquele talento, enfim, com aquela possibilidade que nos é dada de espalhar o bem, né? E acaba sendo deixado de lado apenas por uma questão de projeção pessoal, né? E aqui ele até também mostra que Jesus tinha todas as possibilidades de fazer tudo por ele, né? Por ele mesmo, mas a missão dele era espalhar o amor, levar o amor e fazer a vontade, né, de Deus, a vontade do Pai, né? Então, acaba estando só no fim, né, das contas, né? Mas o que eu entendo é isso, né? Eu acho que buscar a doutrina, né, eu acho que para se enriquecer com a finalidade de levar alguma coisa de bom a alguém, né? Ao outro, ao próximo, né? Mas podem falar. O problema que nós temos ainda, né, o nosso personalismo, a vaidade, o orgulho, e o que é imprescindível, como ele diz aqui, para você poder desenvolver esses poderes e fazer bom uso deles, seria a preservação da humildade, né? Mas como humildade é uma virtude que nós ainda não possuímos, em verdade, a gente não possui a humildade, né? Aquela coisa de você se ocultar, de você estar ciente de que, na realidade, todos esses poderes vêm do Cristo, são empréstimos, então a gente não tem que se envaidecer ou querer se projetar à custa de, porque fulano, né, é um médium de cura, aí as pessoas começam a procurar, e a pessoa, de uma certa maneira, ela se envaidece com aquilo, começa a se achar realmente importante, porque tanta gente que procura, que elogia, né? E a gente
acaba falhando muito nesse aspecto, né? Embora a gente tenha visto, né, ao vivo, né, a exemplificação do Chico ao longo da existência, um homem que teria tudo, né, para se envaidecer, ou em momento nenhum ele modificou o tom, né, o tom da simplicidade dele, da humildade, e é por isso que ele se manteve totalmente coerente, coeso, né, em suas propostas até o fim. Mas nós, eu acho que nós ainda temos assim muito personalismo, né, Glória? Uns mais, outros menos, mas ainda está muito Com certeza. arraigado em nós o personalismo, né? Aquela coisa de que eu, né, eu fiz, eu posso, eu. E esquecemos que, olha, tudo isso é empréstimo que está sendo concedido para que a gente possa, através dessa ferramenta, realizar um trabalho que nos resgate, que sirva de resgate para nós, né? Enfim, por aí. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Edith, Verônica, Babi, Ana, seu Antônio, pessoal aí que está no escurinho também. Alguém gostaria de falar Já alguma foi coisa? tudo bem colocado. Ah, tá bom. Minha irmã é sucinta. Então, vamos. Fala. Não, é só que nesse aspecto foi tudo colocado mesmo, mas a gente também tem a responsabilidade do lado de cá, né? De não incitarmos ou vangloriarmos essas pessoas, daí que às vezes a gente também dá Verdade, uma endeusada, né? E é aí acaba verdade. que a gente contribui também para a vaidade alheia, né? Do palestrante, seja lá de quem for, né? E também, de uma certa maneira, se nós é, contribuímos para isso, nós também vamos, digamos assim, temos o nosso quinhão de responsabilidade nisso, né? Com certeza, né? Então, vou começar com a Verônica, com a leitura do capítulo que está finalizando. Nós temos duas irmãs que estão conversando ainda lá no Centro dos Mensageiros, que é a nossa irmã Ernestina e a Benita, falando sobre o fracasso delas, né? A internet para mim está oscilando um pouco, então eu não sei se vai ser legal para vocês. Se oscilar, então vocês me Tá, avisam, tá? tá bom, Tá fluindo? tá bom. Volta o parágrafo ou não? Verônica, se você achar que seria bom só para poder recomeçar e a poder fechar a explicação, pode voltar. Tá. Sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumi encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores e, em mim mesma, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que, na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vista ao infinito e à eternidade.
Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Melhor parar, né? Eu acho que você pode pegar esses 2 parágrafozinhos pequenininhos, que Tá. vai fechar a conversa delas. Compreendo agora, disse a outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Agora pode comentar. Aqui a gente já tinha dado uma comentada, né? O que eu achei aqui é que a Ernestina, ela, apesar de ter sido muito preparada, parece que ela ficou muito atrelada ao perfeccionismo e também a esse rigorismo, né, que tudo que já foi falado também, porque tudo tinha que estar perfeito, tudo que tinha que ser feito da melhor forma, até mesmo ela, né, não se julgava, sim, reconhecendo que ela também, assim como nós, é cheia de defeitos, ela, em razão disso, tolhia a própria atuação. Igual a gente muitas vezes fala, eu sou muito imperfeita, então não posso fazer essa tarefa. Então, uma parte é o orgulho, né? Porque a gente acha que se não for ótimo, a gente não pode fazer. Quando, na verdade, Deus conta conosco, né? Já contando com as nossas imperfeições e com as nossas limitações. Se a gente for esperar também uma perfeição, tanto dos outros para o trabalho, quanto de nós mesmos, nós vamos ficar sem nada fazer, igual essa irmã aqui, né? Que sempre achava que tinha que lidar com pessoas encarnadas ou desencarnadas, com primorosas, digamos assim, sem defeitos. Quando ele lá na frente, no outro parágrafo, ele vai falar que, na verdade, nós precisamos dessas situações de conflito, desses elementos contrários para o nosso crescimento, né? Quando ele coloca aqui, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão. Esse, na verdade, é o trabalho que devemos realizar, né? Nós não podemos esperar uma situação ideal, digamos assim, né? E aí, ela no ramo acredito que o trabalho dela desenvolver, como todos aqui, todos os exemplos, era com a mediunidade. E ela, com esse rigorismo e com esse perfeccionismo, achava que todas as manifestações eram frutos de mistificação, né? Então, aí ela bloqueava e limitava seu trabalho, passou a não fazer nada, porque se eram pessoas encarnadas, todos eram cheios de vícios, cheios de problemas, e se eram desencarnados, ela enxergava todos como espíritos fantasiados de orientadores, né? Na verdade, espíritos que estariam ali tentando, de alguma forma, mentir, enganá-la. Então, com isso, nenhum trabalho era realizado, porque se nada estava bom, não tinha como realizar nada. E aí que ela coloca aqui, tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. O que eu entendi dessa frase foi que, com esse medo, né,
essa ausência de trabalho útil, ela acabou por, na verdade, deixar de fazer aquilo que ela tanto achava que estaria cuidando, estaria zelando, né? Bom, completem aí, por favor. Tá sem microfone, Pepita. Esqueci. Esqueci, desculpe. Várias pessoas têm esses receios, ou ficam assim, eu não sei se é meu, se não é meu, eu senti isso, mas aí a pessoa bloqueia, porque fica com receio, mas eu acho que não, aquilo que a gente diz, olha, gente, vamos parar de ficar com essa neura de misticismo, de animismo, porque nós sabemos que, normalmente, em toda manifestação mediúnica, a mensagem vem com uma parcela do instrumento que serve de mediador, porque a espiritualidade, se vai transmitir uma mensagem, vai usar os elementos que o médium dispõe para transmitir a mensagem, de acordo com o vocabulário que ele tem, né? Então, eles vão pegar esse material para formular a mensagem. Então, claro que se a pessoa tem um vocabulário mais reduzido, o espírito vai ter mais dificuldades de dar uma mensagem mais elaborada, vai ser uma coisa mais simples, mas isso não significa que não seja verdadeiro. Então, o importante é a gente começar a prestar mais atenção no conteúdo da mensagem, não é? No conteúdo da mensagem. Se é bom, ótimo. Se não é bom, então a gente descarta. E sem ficar assim, crucificando o irmão, porque está mistificando, enfim. Claro que você tem que alertar. É uma tarefa complicada, é difícil. Nós temos dois grupos mediúnicos na casa, e um é mais assim, com menos experiente. Então, a gente enfrenta uma série de dificuldades. E aí, quando o médium ele acata assim as sugestões ou acata a orientação, é mais fácil. Mas se a pessoa se melindra toda e se fecha, e aí o médium não consegue crescer. E a verdade é que a gente vê que Paulo já recomendava que fosse, né, que o evangelho, que as mensagens fossem estudadas em conjunto. Ele, quando ele ia escrever as epístolas, ele se cercava dos amigos, com exceção da epístola aos Hebreus, que é uma coisa muito dele, e é por isso que o povo diz que essa epístola não lhe pertence, né? Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Tá normal aqui pra gente. Para a gente está normal? Tem alguma coisa Pode que continuar aconteceu? falando, Pepita. Estamos vendo Vou você. continuar. Não sei o que aconteceu, não sei onde eu tenho que... Deixa eu Tá voltar gravando, aqui. Pepita. Bom, é porque para mim estão aparecendo uma série de coisas que não... Bom, então, Paulo, ele continuava falando, escrevendo, e nessa epístola aos Hebreus, o pessoal diz que a epístola não é dele, que foge totalmente ao estilo, e, no entanto, foi uma epístola que ele escreveu aos prantos, chorando de emoção, porque era uma epístola que ele fez questão, já ao término da sua jornada, de dedicar aos irmãos de raça. E aí ele faz aquilo, uma coisa a mais dele, por isso que o pessoal não a reconhece. E Mas foi de próprio punho essa, né? essa foi de próprio punho, né? E, no entanto, ainda bem que a gente tem Emmanuel para reforçar né, esclarecer isso, porque os estudiosos aí, eles recusam, né, a autoria, como se não fosse dele.
Ô, E aí, Pepito, fala. não, desculpa, te cortei, depois eu Não, falo. não, fala porque eu acabei, né, aquela confusão assim, eu fiquei meio perdida. Apareceu tanta coisa na minha tela. Eu acho que você podia só falar, assim, bem objetivo, rapidinho, o que que é mistificação, porque talvez a Sayonara não saiba. Pois é, mistificação é quando um médium recebe um espírito que, na realidade, digamos, ele pode estar dizendo que está recebendo o doutor Bezerra de Menezes, mas, na realidade, o espírito que está se manifestando não é nem o doutor Bezerra de Menezes, nem um mensageiro do doutor Bezerra de Menezes, que hoje nós sabemos que doutor Bezerra de Menezes tem uma falange de mais de 1.000 colaboradores que se comunicam e se manifestam em nome dele, né? Autorizados por ele, que seriam espíritos também de grande envergadura espiritual. Mas, infelizmente, como dizia Paulo, que a gente não pode acreditar em todos os espíritos, né? Que é fundamental avaliar a mensagem que eles nos trazem, para ver se aquilo faz sentido ou não faz, se é verdadeiro ou não faz. E é impressionante como a ânsia que as pessoas têm de querer ouvir certas coisas faz com que elas acreditem em quase tudo que lhes é dito, né? Faz com que, assim, a pessoa vai buscar, vai se consultar com alguém. Quando ela vai, ela já leva toda uma série de ansiedade na sua mente, que os espíritos conseguem ler, né? Então, é muito fácil falar que a pessoa está com problemas nessa área ou naquela área, fica às vezes muito visível a fragilidade do consulente. E é muito fácil que um espírito possa até falar algumas coisas, que diz assim, nossa, fulano acertou, mas é muito fácil falar de coisas do comportamento, das características da pessoa, porque normalmente, quando nós já vamos com a nossa companhia espiritual. E entre eles já fazem a comunicação, então eles sabem perfeitamente muito da nossa história fácil para eles. Então a gente precisa avaliar o teor das orientações, né? Não sei se eu fui clara ou não. Alguma Sim, dúvida? no caso, então, como as pessoas que são mediúnicas e que levam, né, assim, as coisas bem a sério e tal, conseguem, tipo, identificar que esse é, tipo, um espírito ali que tá para perturbar, é isso? Meio que Sayonara, para brincar ali com... Sayonara, gente, quando você for procurar algum médium, a primeira coisa que você tem que procurar saber é sobre o perfil comportamental e moral dessa pessoa. Um médium sério, ele não vai mistificar, pelo menos conscientemente. Um médium que seja sério, que tenha um determinado conhecimento da doutrina, ele não brincará com coisas que ele sabe que são graves demais, né? Brincar com esse tipo de coisa e que vão lhe acarretar sérios sofrimentos à frente. Então, a gente procura, e se o médium for uma pessoa equilibrada, que estude, que tenha um certo conhecimento, ele começa a perceber também quando ele está bem ou quando não está bem. Porque os médiuns são pessoas humanas, nós também falhamos, né, Sayonara? Não existe aquele médium 100%, né? Nós também temos falhas, nós também temos altos e baixos. Então, é claro que a espiritualidade supre muito das nossas deficiências quando procuramos trabalhar com seriedade em benefício dos outros. Então, eles suprem muito das nossas falhas e deficiências, mas é fundamental que você avalie quem é essa pessoa, né?
para ver se você pode confiar ou não na mediunidade dela. Tá certo. Glorinha, você teria alguma outra coisa para falar para ela? Não, Pepita, eu também, eu só acho que essa questão também do médium, como você falou, né, o médium ainda inexperiente, ele também precisa estar em boas mãos, assim que eu digo, um grupo, não é? Um grupo ou Sim. alguém que o oriente de maneira adequada, né? Porque isso também vai influenciar muito nesse progresso desse médium, né? Porque eu acho que o médium sozinho também, ele não... É como você falou, a não ser um Chico, que é um missionário, né? Que já vem, né? Com uma... Até mesmo o Chico também, né? Precisou ser envolvido e ter um amparo, né? Então, o médium tem que ser amparado mesmo, porque senão ele acaba se perdendo muitas vezes, né? Ele tem que ter, e quando encontra, a gente vê às vezes nesse estudo que a gente está fazendo do Hermínio Miranda, como essa menina sofreu, a Regina, né, por não encontrar um grupo, um ambiente em que ela pudesse, com tantas faculdades que ela trazia, que ela pudesse se sentir amparada, né? Amparada, Compreendida, né? incompreendido. O médium precisa também de muito amparo, né? Se ele cair em boas mãos também né, com pessoas, né, que tenham conhecimento doutrinário, a possibilidade de encaminhá-lo, né? Grande parte é dele, lógico, a responsabilidade, mas também ele precisa, né, de auxílio. É por isso, né, que a gente vai vendo, a gente tem visto isso nos nossos estudos, e a gente vê como Emmanuel, em várias e várias situações, ele faz questão de reforçar o lance da cooperação. Imprescindível o trabalho, a gente vê isso em Paulo, né, em Paulo de Tarso, a gente vê o trabalho em equipe. Quer dizer, ele com aquele poderio todo, com aquela mediunidade imensa, com aquela determinação, mas ele nunca trabalhou sozinho. Ele sempre esteve vinculado a outros irmãos que, mesmo às vezes não estando na mesma condição dele, mas havia aquela coisa do apoio, porque aquela coisa que a gente falou, médium é ser humano, é pessoa que tem falhas, que tem momentos em que vai estar mais abatido, que tem momentos em que vai precisar. E a gente precisa que o produto da sua mediunidade seja avaliado por outros olhos, porque senão o médium pode se deixar fascinar e deixar se envolver por espíritos enganadores. E aí entra a mistificação inconsciente, mas vai tomando conta. Então, é uma coisa assim, é por isso que Sayonara tem que procurar grupos sérios. Não digo perfeitos, porque não existem grupos perfeitos, que todos os grupos são formados por pessoas, e as pessoas, todos nós que somos humanos, somos falhos, né? Mas que haja, pelo menos, um esforço de ser verdadeiro, o grupo tem que ser verdadeiro, tem que haver boa vontade entre os elementos, tem que haver uma predisposição à compreensão e à tolerância. Aqueles grupos onde todo mundo fala de todo mundo, aquele grupo tem que sair de perto, porque ali fomenta a discórdia, os espíritos, né, mal intencionados, ali tem terreno fértil para semeadura. Então, a gente precisa realmente buscar, ter assim, trabalhar em grupo é fundamental. Buscar casas com uma estrutura sólida, sólida que a gente diz assim,
não precisa ser grande, nem suntuosa, mas precisa ter um grupo fraterno, que não haja aquela coisa assim do dono da verdade, onde todos possam participar e se colocar, né? Mais alguma coisa, Verônica? Verônica hoje também está cansadinha, está que nem eu. Edith, você quer ler? Estou sem livro, Pepita. Ah, tá, até esqueço, Estou Edith. sem computador e E a baixei Gracinha tá escondida, então não sei se ela pode. A Alice também não pode ler, né? Está escondida. Então, Ana, quer ler um pouquinho? Posso ler? Tá. Eu ouvi a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas, para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que ali diziam... Que fali, Ana. Ai, desculpa. Reconheci que fali, dizia um deles em tom grave. E muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-me, porém, bastante orientação para o caminho. Não, é uma pergunta, Ana, é uma pergunta. Tem razão. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou o amparo da esposa. Enquanto, ativa a meu lado, verificou-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação, nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a delicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e, erradamente, procurei substituí-la. E fui acidentado, extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil, sem a companheira bem-amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante, desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Eu deixo, Pepita, que vocês explanem. Esse assunto é muito interessante. Infelizmente... Então, alguém gostaria de ajudar a Iana no comentário desse trecho? Reparem que o nosso amigo aqui, ele não falhou exatamente pelo mau uso da mediunidade.
ele simplesmente tinha uma esposa que, nos bastidores, lhe dava todo o suporte afetivo e, digamos assim, o equilíbrio emocional vinha dela, né? A gente já é a segunda vez que tem um outro caso que o André foca, né? Que a esposa, que não era nem espírita, ela em casa, com a prece, que mantinha a higiene espiritual do lar. Mas aí, quando ele se vê sem ela, ele não consegue ficar sozinho, é aquela coisa do desespero da pessoa que vai substituir, né? Não posso ficar sozinho, e aí não tem o cuidado, e às vezes pega a primeira pessoa que aparece, e essa pessoa a quem ele se liga é uma pessoa vinculada a, digamos assim, moralmente muito inferior a ele, e que o levou a práticas, né, de perversões sexuais que nunca me supusera capaz. Ou seja, ele casou com ela, e aí a pessoa vai dizer assim, casado, tem aquela teoria de tudo é lícito entre quatro paredes. Aí a gente vai ver que, socialmente falando, pelos critérios da sociedade, tudo é lícito entre quatro paredes. Mas, moralmente, aí a gente vai para a fala de Paulo, mas nem tudo a nós nos convém. Então, a gente sabe que, se nada fazemos sozinhos, os próprios atos sexuais, dependendo da maneira, né, do sentimento, né, que os envolve, vão atrair pessoas que vão partilhar desses momentos. E essa nossa irmã, ele diz aqui, Clara, ela arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente, sem perceber, ao convívio de criaturas perversas, tendo começado bem, acabei mal. Ou seja, essas criaturas perversas se vincularam a ele, esses espíritos, através das práticas sexuais que adquiriu com a nova esposa. E aí a gente vai dizer assim, não, mas está tudo certo, a pessoa certinha, tem uma vida social correta, mas que práticas são essas? Que sentimentos envolvem essas relações? O fato de ter um documento que legaliza a união não significa que esse documento possa, digamos assim, coroar de amparo, de proteção a relação sexual. Nós sabemos que a relação sexual não é pecado nem crime, né? Senão não nos teria sido concedida. E ela pode ser fonte de emoções sublimes, mas quando nós a aviltamos com práticas, digamos assim, que a denigrem, né? Que nos aviltam enquanto seres humanos, nós vamos nos vincular a entidades que vão, de uma certa maneira, se vincular a nós em função dessas práticas, igualzinho a pessoa que bebe e que vai atrair um monte de espíritos alcoólatras ou que é usuário de qualquer entorpecente, que vai atrair também espíritos que estão habituados com essas práticas. Então, a gente aqui é para prestar muita atenção, né, gente? Porque, olha, hoje, com essa busca desenfreada do prazer a qualquer custo, né? E com essa teoria de que tudo é válido, a pessoa acaba, muitas vezes, penetrando por caminhos difíceis, porque aí você não se apercebe, como ele disse, ele não se deu conta, mas automaticamente não pôde mais trabalhar espiritualmente com espíritos bons, porque ele estava conectado a espíritos trevosos, a espíritos sombrios, né? Então, esse tipo de advertência, e isso foi na década de 40, né?
Eu não sei se esse livro aqui já foi nos 50, mas acho que ainda é na década de 40, e em que não havia esse furor que hoje tem, assim, por essa busca desenfreada do prazer, que hoje ela é cultuada, digamos assim, cultuada ostensivamente e aplaudida, né? Na década de 40, a coisa se era uma coisa mais cometida ou mais camuflada, né? Mas, enfim, ele foi editado em 44, o livro. Então, gostaria que vocês se colocassem, né? Falassem um pouco sobre. Eu fiquei na dúvida também se ele, depois da partida da esposa, se ele continuou, né, com o trabalho mediúnico, porque quando ele coloca aqui que a esposa ela compensava o gasto de Energia. energia mediúnica, né? Então eu não sei se não haver essa compensação, se ele desequilibrou ou se ele continuou, mas aí a gente fica sem saber também. Ó, eu acho, Verônica, eu acho que automaticamente ele deve ter dado uma baqueada nos trabalhos mediúnicos. Eu acho que ele E parou até. esse baque o tornou vulnerável ao assédio que a gente vê, os espíritos fazem muitas armadilhas, ao assédio da aceitação de uma pessoa que não tinha nada a ver com ele, né? E às vezes, que é a tal história, às vezes a pessoa é linda, maravilhosa, esteticamente falando, mas às vezes ela é um poço de sombra, né? E de compromissos graves. Então a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes a gente derrapa porque não está bem, digamos assim, não estamos tendo o cuidado necessário, né? Ou na oração, na vigilância. E também essa sede, digamos assim, de você ter que encontrar um parceiro ou uma parceira de qualquer maneira, te torna vulnerável. Quer dizer, o não saber esperar pelo momento, provavelmente, se ele esperasse talvez um pouco mais, talvez ele encontrasse alguém que fosse fraterno, que fosse amigo, que o ajudasse, né? Mas o fato de você querer substituir a pessoa, né? Você se torna vulnerável, né? Ana, Glorinha, fala. Não, parecido com aquele caso do Acelino, né? Que a gente viu umas semanas atrás, que também se casou com uma segunda mulher, né? Teve um filho e que eram entidades muito inferiores a ele e também o É, levaram à bancarrota, né? mas ele, no caso, ele tinha outros fatores que era a vaidade, o orgulho, né? E, então, ele não acatou a missão que ele teria de acolher os 6 órfãos, né? E trabalhar por eles, né? E aí, automaticamente, também ele derrapou e acabou se vinculando a uma pessoa muito inferior. E aí você vai dizer, era karma? Não era karma. O caminho dele não era por ali. Mas aí ele buscou um atalho. E aí fica complicado, né? Que a gente também tem que começar a perceber que nem tudo é porque tem que ser. Não, é porque nós fizemos escolhas enganosas e aí automaticamente nos tornamos prisioneiras dessas escolhas, né? Glorinha, nada? Então, vou pedir para você cantar, porque não vai dar nem para entrar no outro capítulo. Achei que a gente fosse entrar, mas
agradecemos, Senhor. Estes momentos de paz, nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Glorinha, eu acho que dá para você cantar mais uma, que ainda são só 24. Abre o som, Glorinha. Sim, meu coração reclama, penso em ti, penso em ti. Sim, meus olhos são tristões, penso em ti, a minha dor
Se meu rosto vai ao chão, se minha alma é noite escura, penso em ti, meu Senhor. Mas se o meu coração canta, penso em ti, penso em ti. Se meus olhos são risonhos, penso em ti, na minha paz. Se meus pés seguem ligeiros, teus caminhos do amor, se minha alma é sol dourado, penso em ti, meu Senhor. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para esse estudo. E nesse momento, Mestre querido, nós pedimos que permitas que os mensageiros do bem possam visitar cada lar conectado neste momento. Olha, Senhor, os nossos corações. Vê quantas preocupações e, às vezes, sem fundamento, nos atormentam. Quantos receios, quantos temores. Vê, Senhor, como muitas vezes as nossas almas estão intranquilas, como nossos espíritos caminham desassossegados. Ajuda-nos, Mestre. Há ainda muita sombra em nós. Como disse nosso irmão Emmanuel, como diz André Luiz para nós, diante do nosso anseio de buscar a luz, nos defrontamos com milênios de sombra acumulados pelos desatinos de inúmeras existências, em que nos perdemos em labirintos de crimes e desatinos. Hoje, Senhor, todos que aqui estamos ansiamos por seguir os teus passos, ansiamos por encontrar a paz, ansiamos, Senhor, pelo equilíbrio de nossas emoções. Mas te pedimos, Senhor, que permitas que neste momento possamos ser abençoados por ti. Possam as nossas sombras serem dissipadas, os nossos temores diluídos, e que no lugar deles possa surgir a esperança, a fé, a certeza de que estás conosco e de que podemos construir
a felicidade tão almejada, não de uma hora para outra, mas podemos construir dias melhores. Podemos, de alguma sorte, alcançar o certo equilíbrio. E é isso que te pedimos, Senhor. Ajuda-nos a sermos melhores, a lutar contra as nossas tendências inferiores, contra a acomodação, a inércia, a paralisia da alma. Ajuda-nos, Mestre, para que tenhamos a oportunidade de trabalhar, de sermos úteis à vida, à sociedade, a nós mesmos. Pedimos, Mestre, por todos os espíritos que estão aqui conosco, que nos acompanham e que certamente sentem e passam por essas mesmas problemáticas, e que também são, como nós, carentes do teu amor, carentes da tua luz, carentes do entendimento do teu evangelho. Sê conosco, Mestre, que a tua presença possa estar em nossos lares, que as nossas mudanças não sejam só físicas, mas sejam de estrutura espiritual, sejam mudanças para a alma. Então, Mestre querido, fortalece-nos, ampara-nos e guarda-nos, Senhor. Guarda-nos do mal que ainda trazemos em nós. Que assim seja. Eu parei aqui, você já tinha parado, Babi? Não apareceu nada? Não, não parei, não.